por que vocês decidiram morar na estrada? Vocês tomam banho todos os dias, como é que ganha dinheiro para viver viajando? Rapaziada, quando a gente decidiu morar num carro, morar na estrada e viver viajando, a gente começou a conhecer muita gente que fazia uma infinidade de perguntas pra gente desse tipo aí. E a gente resolveu compilar 15 dessas perguntas e fazer um vídeo mostrando um pouquinho das curiosidades que a gente tem por trás do nosso projeto. E bueno, meus queridos, acho que a primeira pergunta, assim, para começar bem esse vídeo, é a pergunta que a gente mais recebe, que é por que a gente resolveu fazer isso aqui, morar na estrada, fazer um carro. E é uma pergunta muito complexa, até a gente já pensou em fazer um vídeo só sobre ela, mas o resumão da história foi que a gente não queria mais esperar. A gente não queria esperar se aposentar ou ter uma segurança financeira, a gente não queria esperar mais tempo, mais anos, a gente não queria esperar quase nada. Esse era o nosso propósito de vida, esse era o nosso sonho maior. Até eu e a Má, quando a gente se conheceu, nos primeiros encontros, a gente conversava muito sobre isso, né? O que era o sonho de cada um e dar uma volta ao mundo sempre foi o nosso grande sonho, nosso grande propósito. Então a gente não queria mais esperar. E durante a pandemia, a gente quase perdeu um parente nosso, um primo muito querido, Cadu. E aquilo foi um estalo na nossa vida. E falou assim, cara, a vida é um sopro e pode acabar a qualquer momento. Então a gente decidiu que a gente não ia mais esperar mesmo, que a gente ia construir com o que desse, com as poucas economias que a gente podia comprar um carro e fazer nesse carro aqui e sair viajar, e que a estrada proveria o que a gente precisaria. Né? A gente está trabalhando sério para que as redes sociais possam ajudar a monetizar, a se tornar uma viagem cada vez mais sustentável, mas o resumão da história é esse, a gente não tinha mais o como esperar para cair na estrada. Seguindo as perguntas que a gente anotou aqui, tem uma que ela é muito frequente, que a gente recebe também, como é que a gente vai no banheiro? Na Bebezona a gente não tem porta-pote, a gente não leva pinico, a gente não tem nada que a gente possa fazer qualquer necessidade, seja número 1, 2 ou qualquer número que você queira dar aqui dentro da nossa casa. A gente tem que sair daqui e ir num banheiro. E isso também é por isso que a gente escolhe lugares que a gente pode ficar, que tem uma estrutura. Postos de gasolina, pontos de apoio ou campos como a gente está. Então a gente utiliza a estrutura do lugar tanto para a gente ir no banheiro quanto para a gente tomar banho. E sim, a gente toma banho todos os dias. Não teve um dia nessa viagem que a gente não tomou banho. A gente já teve que pagar banho, 12, 15 reais para tomar banho, mas esse dinheiro vale a pena. Quando a gente foi fazer a conta para fazer a Bebezona, a gente fez o cálculo de quanto a gente gastaria para construir em um carro que tivesse um banheiro. E quando a gente viu essa conta, a gente entendeu que se a gente fizesse um carro menor, a gente teria um saldo ali para a gente poder pagar banhos pelo Brasil afora. A gente toma banho na hora que a gente acorda e na hora que a gente dorme. Isso é muito importante, porque o carro, por mais fresquinho que a gente consiga deixar, a gente acaba transpirando e tem que tomar banho para ficar cheirosinho para conhecer os lugares, né? A segunda pergunta mais frequente que a gente recebe é como que a gente paga isso daqui. E a gente sempre soube que teria que ter várias formas de ganhar dinheiro na estrada, porque se você perde uma, você vai ter que ter alguma outra fonte de renda. Então a gente tem nosso trabalho principal, a gente é editor de vídeo, a gente já trabalhava com isso em São Paulo, a gente produzia vídeo e editava. E a gente deixou um pouco de lado a parte de produzir vídeos para ficar mais full time quase como editor, que é uma coisa que possibilita a gente estar mais tempo na estrada e não depender de um lugar físico para trabalhar, né, e todo dia no mesmo lugar. E a gente também tem já o canal do YouTube monetizado, a gente ganha pouquinho, mas já é um começo, né, conforme a gente vai crescendo nas redes sociais, então é mais uma fonte de receita ali. A gente sempre gostou muito de usar pulseira, eu e a Mari, a gente usa bastante pulseira, então a gente começou a fazer e a gente vende isso em feiras de artesanato nas cidades que a gente vai passando. Tem um custo para fazer isso, a gente paga ali em média entre 80 e 120 reais cada feira que a gente vai fazer por dia, mas acaba vendendo uma quantidade legal ali, 400, 500 reais, então acaba dando para pagar ou um camping, ou um combustível, a comida da semana, então ajudou um pouquinho na estrada, a gente guarda dinheiro, investe um pouquinho, então também tem um lucrinho que vai rendendo de dinheiro que a gente guarda. E a gente tem alguns outros planos aí também para poder ajudar a gente a se bancar na estrada. Então, o mais importante é a gente ter ali, em vez de uma fonte de renda principal, a não ser que você já esteja aposentado e vai ter aquela grana pingando todo mês com frequência, você poder variar um pouco suas fontes de renda, porque se você diminui o seu trabalho principal, você pode vender uma coisa por aqui, ou você investe, tem mais dinheirinho, então variar suas receitas ali
é uma boa ideia para você viver na estrada assim como a gente. Uma outra dúvida é se dá pra gente cozinhar todos os dias. No nosso caso, na Bebezona, a gente não consegue cozinhar todos os dias se a gente estiver viajando. Porque como a nossa cozinha ficou aqui atrás, por mais prática que ela seja, em alguns lugares eles não permitem com que a gente abra a gaveta, assim que é chamado aí pela estrada. Então a gente acaba tendo que comer uma marmita, mas aqui no camping dá pra gente cozinhar todos os dias. É super tranquilo, não é difícil cozinhar aqui. Desde que você consiga se ajustar, você pega o ritmo aqui, a gente faz café da manhã, almoço, janta, a gente já cozinha comida de todos os tipos. Só que é aquele negócio, você tem que fazer comidas alternativas, como por exemplo, no último vídeo a gente mostrou pra vocês como foi cozinhar aqui, a gente fez um fricassê de frango e ele vai ao forno, então a gente fez ele na frigideira, fez uma adaptação, ficou ótimo, a gente almoçou igualzinho. Outra pergunta que a gente recebe com muita frequência é para onde que a gente está indo. Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo, a gente já está aqui há um mês e a gente está seguindo pelo litoral, né? Nossa primeira ideia é subir a 101, né? Continuar tocando daqui até o final da 101, né? Na verdade até o Marco Zero lá em Touros, entrar para Jericoacoara, para o Ceará, de lá ir para o Pará, para o Maranhão, ir para a Amazônia, descer por dentro, vir pelo meio do Brasil, pelo interior, até completar lá embaixo no Rio Grande do Sul, que é o estado que falta para a gente conhecer no sul, e aí começar assim a sair, né, Uruguai, Argentina, Ushuaia e subir. Esse é o nosso primeiro projeto, mas isso é basicamente sem tempo. A gente tem zero pressa de fazer qualquer trajeto, a gente não tem nenhum prazo para chegar em lugar nenhum. A gente já estima assim, que a gente vai ficar no Brasil aí em 3 a 4 anos. Isso pode virar 10 anos sem nenhum problema, né? Pode ser a semana que vem. Então, a gente tem zero pressa, mas essa é a ideia de roteiro. Subir a 101, entrar para o interior do Brasil, Amazônia, voltar, descer pelo interiorzão, bater lá no Rio Grande do Sul e aí começar a América Latina. Uma outra pergunta que a gente recebe é se a Bebezona, se ela é documentada, se a gente precisou fazer a transformação do documento dela para motorcasa. E a resposta é sim. Como a gente fez a alteração, tirou os bancos dela, fez a alteração colocando o móvel lá dentro, a gente precisou transformar o documento dela e hoje ele é motorcasa. E como que você faz essa alteração? Você tem que passar lá no Inmetro, no Detran e mostrar para eles tudo que você alterou e como que você construiu a sua casinha. E foi isso que a gente fez. Então a Bebezona pode parecer um carro por fora, mas por dentro ela é a nossa casa. E a gente fez isso para a gente ter segurança na hora que a gente estiver viajando. E a gente só pode fazer isso porque a Bebezona, antes dela se transformar, ela era uma caminhoneta no documento e os carros que tem lá escrito caminhoneta podem passar por essa transformação. Porque essa também é uma dúvida muito frequente que a galera pergunta: mas é um carro? Um carro pode virar um motorhome? Pode. Desde que eles tenham no documento lá como caminhoneta, pode se transformar e você pode ter uma casa assim, ó, legal como a nossa. Quando a gente encontra pessoas assim que vêm conhecer o carro, a primeira coisa que todo mundo pergunta é: meu, beleza, vocês moram aí dentro? Vi que tem cozinha, vi que tem cama, mas e aí? Como é que vocês têm energia elétrica aqui num carro desse tamanho? E a gente fez uma elétrica super simples, né? Até se você não viu o tour do motorhome, né? Vou deixar um card aqui para você ver o tour, conhecer a nossa casa por dentro, como é que funciona tudo. Mas basicamente a gente construiu um carro inteiro 12 volts, ele não está ligado no alternador. A gente tem uma bateria estacionária que fica aqui na frente, que é de 150. Fez um painel de fusível automotivo, disjuntor, placa solar e tudo é 12 volts. Ventiladores 12 volts, umidificador de água, a geladeira. Então a gente tem um consumo muito baixo, né? Basicamente é geladeira e ventilador que consome a energia do dia a dia. E a placa solar basicamente dá conta do recado. O que gera durante o dia é o que a gente vai usar durante a noite. Então basicamente a gente é quase autônomo. Quando o dia fecha nublado, se a gente está num camping, a gente tem um carregador de bateria de carga lenta de 6 amperes, que resolve nossa vida também e dá para dar uma reciclada na bateria. No futuro, em breve, pretendemos trocar a bateria de chumbo ácido para lítio, assim que Cacau permitir. Tá, e quando chove, a gente faz o quê? Agora que a gente chegou no camping, quando a gente estava na estrada, a gente utilizava as marquises dos postos de gasolina. Realmente a gente se escondia ou num posto. A gente pensou muito isso na nossa casa. Nossa, a gente vai estar andando num lugar, vai estar chovendo, a gente vai entrar num shopping, a gente vai entrar numa loja. Mas você percebe que o tempo demora às vezes para a chuva passar. E a gente, quando veio morar no camping, a gente pegou a primeira chuva e a gente tinha só o nosso guarda-sol que protegia aqui a área da porta.
E a gente percebeu que na chuva não ia funcionar tão bem. Então a gente comprou o nosso gazebo e a gente fica com mais espaço aqui. A gente acaba ficando no camping quando tá chovendo. Então a gente tem nossas paredinhas, tem a nossa barraca. Vou colocar imagens aqui para vocês verem como fica a nossa barraca. E a gente fica aqui tranquilamente assistindo uma série, conversando, montando roteiro de vídeo para falar para vocês. É isso que a gente faz quando chove. Se a gente estiver numa cidade, se a gente estiver no meio da cidade, é só a gente voltar para nossa casa como qualquer pessoa. É só um pouquinho mais difícil de baixar a parede, um pouquinho mais difícil na hora que começa a chover, mas a gente tem toda uma preparação. Esse 1 mês e meio aqui no camping deixa a gente pronto. A gente fica de olho no app. Se a gente vê que vai chover, a gente deixa tudo pronto. Comidas mais fáceis, a nossa água pronta, a nossa cama limpinha, tudo arrumadinho, para ser super fácil para a gente conseguir entrar para nossa casa se estiver chovendo. Eu vou responder 2 perguntas basicamente num assunto só. Talvez uma das coisas que mais as pessoas perguntam pra gente depois de dinheiro, né, e por que aconteceu tudo isso é se a gente tem filho ou se a gente quer ter filhos. Não, a gente não tem filhos ainda. Sair para a estrada foi um dos motivos, porque a gente não queria ter mais, não tinha mais a ideia de ter filho morando em São Paulo, na capital. A gente queria criar filhos ou na praia ou no interior, num lugar mais calmo, que ele pudesse correr, né, filha, que pudesse correr na rua e se divertir e brincar, assim como eu cresci no interior de São Paulo. Então era uma coisa que a gente não concebia na ideia ter filhos na capital. Então a gente quis sair, hoje nós estamos nesse carro e a gente tomou uma decisão que assim que a gente tiver filho, só sai desse carro para um outro carro maior. Se tiver 2 filhos, sai para um que tenha 4 lugares, se tiver 5 filhos, sai para um que tenha 5 lugares. E a gente sim quer ter filhos na estrada, com uma educação um pouco mais tranquila, até uns 7, 8 anos de idade, e dali para frente a gente pensa como é que vai ser a vida. Esse é um problema lá do futuro, que cidade que a gente vai parar para criar essas crianças depois com calma, se vai ser no Brasil, se vai ser fora do Brasil, né? A gente tem algumas ideias, né? No Brasil hoje em dia a gente pensa muito em Florianópolis, Santos, João Pessoa na Paraíba, alguns lugares no interior do Brasil, mas isso é assunto lá para o futuro. Mas hoje nós não temos filhos ainda, estamos praticando para ter filhos e assim que eles nascerem eles vão estar aqui no canal com a gente, pelo menos até eles terem uns 7, 8 anos de idade. E emendando, a segunda pergunta se a bebezona balança, como é que dá para namorar aqui dentro? Rapaziada, não é fácil, mas dá. E num carro desse tamanho aqui, recomendo altamente fazer em períodos noturnos, de vento ou no inverno, porque no calor, o bicho pega. Mas dá sim para praticar e espero que dentro em breve possa ter aí bacuris e bacurias brincando no quintal aqui com a gente desse canal. O Dar tá falando para vocês como é que a gente dorme e outras coisas que a gente faz no carro, mas eu vou falar para vocês onde são os lugares que a gente dorme. Essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe e eu já vou emendar ela com uma resposta falando também se é seguro dormir no carro. A gente normalmente dorme quando a gente está em viagem, ou em camping, ou em ponto de apoio, ou em postos de combustíveis. Esses são os lugares que a gente costuma parar. A gente, na nossa viagem, a gente não gosta de dormir em lugares que a galera costuma fazer, que são chamados de selvagem. Não é uma coisa que a gente se sente confortável, a gente tem medo, essa é a realidade. De acontecer alguma coisa e não era para isso que a gente saiu, para a gente ter uma viagem mais tranquila. Então a gente resolve dormir em um lugar sempre que tem bastante gente, que não vai ter um problema ali na hora que a gente vai dormir, e a gente vai poder dormir tranquilo e confortável. E uma segunda pergunta que já é ligada nessa é se é seguro dormir no carro. A gente tem um sentimento de segurança porque a gente trava as portas, fica tudo fechadinho e a gente sempre escolhe os lugares usando aplicativos que ajudam a gente a ver se a opinião de outras pessoas que passaram por ali. Então, obviamente, se tiver uma opinião que fala, olha, esse lugar aqui talvez seja um pouco perigoso, a gente já pega e troca de lugar. Ocorreu uma vez que a gente chegou num posto de gasolina, tinha uma galera meio estranha no posto de gasolina quando a gente parou. Eu e o Eduardo, a gente se sentiu desconfortável. A primeira coisa que a gente fez foi quebrar uma regra que a gente tem de não dirigir à noite, mas ali a gente se sentiu desconfortável e inseguro. A gente foi embora e dormiu em outro lugar. Então é basicamente assim que a gente escolhe onde a gente vai dormir. E já que a gente tocou no assunto cama, conforto aqui, isso é muito corriqueiro quando alguém vem ver o carro e fala: caraca, meu colchão é muito grande, é confortável para dormir. Cara, isso daqui foi basicamente o que a gente resolveu fazer. A gente decidiu ter uma cama móvel. Isso era o principal de tudo. Então a gente mandou fazer um colchão, né? Dá para ver aqui, esse daqui é a extensão, né? Que fica pro meu tamanho ali, né? Então dá para ver a altura do colchão.
Ele é feito com espuma ortopédica D33, ele tem uma encapada assim com manta de algodão para ficar fofinho, quase tentando simular um pillow top. Ele é aquablock, então a gente pagou bem carinho aí para fazer um baita de um colchão. A gente tem fronhas incríveis, lençóis caros para ficar o mais confortável, mais fresquinho o carro, porque a gente sabe que uma boa noite de sono vai ajudar muito a levar a gente cada vez mais longe na estrada. Então isso daqui foi uma prioridade máxima, foi a cama, até a escolha da geladeira ser pequena foi para perder o mínimo possível de espaço de cama. Então assim, nosso carro é extremamente confortável, a gente tem noites incríveis de sono, com ventilador, com umidificador, o carro fica fresquinho e o colchão é impecável, rapaziada, impecável mesmo. E uma pergunta que foi assim, a primeira vez que a gente recebeu, mas foi muito legal ter recebido essa pergunta, que até tive que pensar muito aqui para responder para vocês. A gente vai responder a minha versão, a versão da Má, porque foi uma pergunta que surgiu agora dos nossos vizinhos que estão aqui no camping com a gente. E eles perguntaram, mas se vocês enjoarem dessa vida, o que vai acontecer? E bom, primeiro que eu acho que eu não vou enjoar tão cedo. Isso é um ponto. Caso aconteça, só dos lugares que a gente já passou até agora, tem uns 5, 6 aí que eu já consideraria morar facilmente. Então, basicamente eu vou olhar no mapa, escolher uma praia do Brasil e vou mudar para lá. Né? Assim, não vai ser nem se tem emprego, se tem trabalho, se eu vou ter uma vida boa, o que vai ser. Eu vou simplesmente olhar para uma praia, a gente não consegue mais pensar em morar fora da praia. Então, vai ser do Nordeste ao Sul do Brasil, eu vou escolher uma. Eu já falei algumas aqui que, né, lá na frente a gente tiver filho que eu consideraria morar no Brasil hoje, né? Santos, Florianópolis, João Pessoa na Paraíba. Então eu sei que tem várias outras por aí, vai ser basicamente isso. Se eu enjoar, partiu praia. A minha versão sobre se a gente um dia enjoar dessa vida, eu também acredito, obviamente que eu escutei a resposta do Eduardo, porque eu tô gravando, ele tá me gravando agora, mas a gente pensa muito parecido, mas o que eu vejo que é muito difícil você enjoar quando você percebe que esse é o lugar que você deveria estar. A gente sempre se olha e fala isso. A gente deveria estar aqui, a gente está no lugar que a gente sempre deveria estar, não só perto da praia, mas vivendo mais próximo da natureza. Então, provavelmente se a gente enjoar, a gente vai parar em algum lugar, ou a gente vai seguir de alguma forma viajando, mas não no carro. Porque fez parte, é como se fizesse parte de quem a gente é, e não uma coisa que a gente está fazendo só, entende? Então é diferente de você... tô viajando porque eu quero conhecer lugares, a gente tá viajando porque isso é o que a gente é o valor maior da nossa vida. Então eu acho que é por isso. E quando você for pensar aí para você também na sua resposta, de todas as perguntas que a gente fez, para pensar por que você também sairia para a estrada, quais seriam os motivos que te motivariam a sair da sua casa para você viajar ao mundo, porque você vai ter que abdicar de muitas coisas, especialmente de muitos momentos perto de pessoas que a gente gosta, em troca de você ter uma oportunidade de viver uma vida mais livre. Então, tudo tem um peso, tudo tem uma medida, então eu acredito que isso seria um ponto sempre a refletir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo da gente respondendo as perguntas. Se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai adorar fazer uma parte 2 desse vídeo, contando um pouco mais sobre a nossa loucura de viver um carro e compartilhar com você aí do outro lado que também tem esse sonho, que é legal, que vale a pena e que você pode viver assim uma vida completamente diferente de tudo que você pode ver aí na telinha do YouTube. Então eu já vou deixar um vídeo aqui para você continuar acompanhando a nossa aventura. E um beijo, e já sabe, né? Só vai. E se for, vai de estrada.